Queria falar com o Rodolfo Borges de temas mais agrários, né? Tivemos recentemente uma polêmica aqui no Brasil com a possível, quase provável, quase garantida importação de arroz, já que os produtores de arroz do Sul teriam sido muito atingidos com as cheias, e aí teríamos um desabastecimento, e por causa do desabastecimento o preço do arroz poderia disparar, aí o governo já agiu para conseguir, ou para alinhavar pelo menos, a importação de milhões de toneladas de arroz. Só que estamos no Brasil, e aí apareceram várias coisas esquisitas nessa licitação, uma lojinha de pão de queijo que ganhou direito a importar centenas de milhões de dólares em arroz, pessoas ligadas ao governo, beneficiadas direta ou indiretamente. Coisas estranhas acontecem, quem poderia imaginar? E aí parece que agora, definitivamente, o governo desistiu da importação do arroz, é isso, Rodolfo? A gente tem chamado de arroz estatal, né? Arroz Brás. Foi a forma como a gente criou para descrever isso, né? Porque o que o ministro da Agricultura anunciou hoje é que o governo desistiu por enquanto, né? Assim, eles não quiseram admitir exatamente que desistiram totalmente, mas por enquanto a compra de arroz, a importação de arroz, por ocasião, e aí isso é importante, por ocasião das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul, porque foi isso que o governo usou como pretexto para colocar esse edital, né, para lançar esse edital, para ver quem que importaria esse arroz, foi em nome das enchentes. Só que essa questão é muito mais complexa do que tudo isso, como a gente vem dizendo já há algumas semanas, porque o Lula já reclamava, ou já vinha reclamando do preço do arroz desde o início do ano, antes de começar a chuva no Rio Grande do Sul, né? Então, existia ali no governo já uma vontade de baixar artificialmente o preço do arroz. Obviamente, o governo muito preocupado com a própria popularidade, né? E aí apareceu essa oportunidade, chuvas no Rio Grande do Sul, o governo falou, opa, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul foram prejudicados, então vamos comprar arroz. Só que os próprios produtores do Rio Grande do Sul disseram, não, nós já colhemos 90% da safra desse ano, não vai ter problema por conta das chuvas no preço do arroz. Aí o governo, não, vou fazer de qualquer forma, e aí botou esse edital no ar. E aí, como você mencionou, algumas empresas, e a gente deu aqui, por exemplo, na Cruzoé, vários sites, vários jornais acompanharam esse processo. E aí um mercado, por exemplo, um pequeno mercado do Macapá, chamado Queijo Minas, arrematou lotes consideráveis dessas toneladas a serem compradas, né? Entre outros, por exemplo, uma sorveteria. Aí é o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que hoje anunciou em entrevista que, por enquanto, eles desistiram dessa compra, disse na Câmara que, olha, não era mais que uma sorveteria, por exemplo, era uma empresa que tinha... Mas o próprio governo, diante da forma como esse edital foi feito e o resultado saiu, resolveu cancelar. Não só resolveu cancelar o leilão para compra, como 4 pessoas, desde que isso aconteceu, foram demitidas. Né? 2 da Conab e 2 na estrutura do Ministério. Para ter uma ideia de como é que a coisa foi feita de uma forma errada, né? Ou pelo menos duvidosa. E aí o governo ainda tentou, nos últimos dias, né, o próprio Carlos Fávaro, sustentar de alguma forma que esse leilão ocorreria, mas hoje não, hoje ele admitiu, olha, desistimos, por enquanto, ele usa esse por enquanto, mas o por enquanto é que não dá mais para fazer, né? Não se justifica, que é, aliás, o que não só nós, da imprensa, estávamos dizendo, como os próprios produtores de arroz estavam, né? E alguns deputados de oposição chegaram a conseguir na justiça que esse leilão não fosse realizado. Aí um desembargador resolveu complicar as coisas para o governo e autorizou. Aí depois de autorizado, apareceram esses pequenos players, por assim dizer, né? E ganharam lotes,
mas aí a coisa ficou insustentável e o governo cancelou. Agora não tem mais perspectiva de lidar com isso, né? E outro item da pauta que a gente ia falar, e se já quiser Já colocar, emenda, né? Inácio, eu posso colocar, que é a história do Plano Por favor. Safra, né? Sim. No Plano momento Safra, agora, que foi bem robustecido esse ano, passou de 300 e tantos bilhões para 475 bi de financiamento. só que aí o lançamento dele ocorre no contexto desse constrangimento com o agronegócio, e já não é uma área muito, assim, de muito Muito palatável ao governo e muito palatável vice-versa. para o governo Lula, né? E esse plano que está sendo lançado hoje era já para ter sido lançado no Mato Grosso. Ia ser no Mato Grosso. Eles estão no Palácio do Planalto agora, lançando o plano. E desistiram de ser no Mato Grosso porque, assim, se deram conta de que o desconforto que já tinha sido gerado por esse leilão do arroz estatal ia complicar um pouquinho mais a coisa no ambiente agro, né? Então eles levaram para o Palácio do Planalto. E eu estava aqui assistindo até, quem estava falando, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que participou, inclusive, das tratativas aí e das explicações, as tentativas de explicação sobre o leilão estatal. E assim, na plateia tem um monte de boné do MST. É o símbolo, né? Vocês sabem que o agronegócio brasileiro adora o MST, né? Tem um carinho E especial. estão lá os bonés vermelhos durante o lançamento do Plano Safra. E aí eu acho que assim, é o símbolo da distância entre o agronegócio brasileiro e o governo Lula. Se não fosse o bastante tudo o que aconteceu nas últimas semanas, né? E a gente está noticiando assim, né? Que é um aceno ao agronegócio. Nem o aceno ao agronegócio, quando feito dessa forma, e você destacou bem, né? Que está rebustecido esse plano safra, mas mesmo no lançamento, eles não conseguem fazer o aceno total, né? Eles têm que segurar um pouquinho essa bandeira deles, né? E aí a última coisa que eu queria dizer sobre tudo isso, Inácio, é que a gente está destacando no site agora, né, antagonista.com.br, que o ministro, o secretário, né, da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, era para ter comparecido hoje a uma audiência na Câmara para se explicar sobre o arroz estatal. Não foi. A oposição está lá gritando, protestando, né? O ministro Carlos Fávaro já tinha ido se explicar na Câmara, não conseguiu se explicar, naturalmente, porque não tem o que se explicar dessa história toda. E agora o Pimenta resolveu simplesmente não aparecer. Porque aí, pelo menos é isso, ele não tem como se explicar, ele não vai passar pelo constrangimento de dar explicações que não existem, né? Mas é o último desenlace aí, de outros que devem ocorrer ainda, sobre essa constrangedora história do arroz estatal. Que coisa. Enfim, essa é a realidade que vivemos e vamos acompanhar, claro, o Rodolfo e toda a equipe do Antagonista para ver os desdobramentos dessa relação bastante espinhosa entre o setor agrário e o Lula, e o governo Lula como um todo. Os esforços tímidos de um lado e de outro, né? Nenhum faz questão de mudar muito isso. A gente vê esse gesto agora, é uma necessidade estratégica para o país, esse financiamento do setor agrário, mas a parte a isso, a gente não vê grandes movimentos de parte a parte dos dois lados para conseguir construir pontes sólidas, né? Vamos ver.